A Cabala, Origens e Mistérios. Bloco 1, Huque. O ano era 1280, na cidade de Guadalajara, Espanha. Rabi Moisés de León segurava entre suas mãos trêmulas um manuscrito que mudaria para sempre a história do misticismo judaico. Ele afirmava que aqueles pergaminhos continham os ensinamentos secretos de Shimon Bar Yochai, um sábio do século II que havia vivido escondido em uma caverna por 13 anos, onde recebeu revelações divinas sobre os mistérios da criação. Mas seria aquilo verdade ou uma elaborada construção medieval? Esta pergunta ecoaria pelos próximos séculos, enquanto a Cabala se espalhava como fogo místico pelas comunidades judaicas da Europa. Mas para entender verdadeiramente como surgiu a Cabala, precisamos viajar muito mais longe no tempo, até as antigas escolas rabínicas da Babilônia e da terra de Israel, onde os primeiros místicos judeus se reuniam em círculos secretos para discutir questões proibidas. Como Deus criou o universo do nada absoluto? Qual a natureza das forças celestiais? Como o infinito se manifesta no finito? Existe uma estrutura oculta por trás da realidade visível? A palavra Cabala vem do hebraico Kabbalah, que significa literalmente receber ou tradição recebida. Este nome não é acidental. Os cabalistas sempre enfatizaram que seu conhecimento não foi inventado, mas recebido, uma tradição oral transmitida de mestre para discípulo, de geração em geração, remontando aos próprios patriarcas bíblicos. Segundo a tradição, Moisés teria recebido no Monte Sinai não apenas a Torá escrita, mas também uma Torá oral que continha interpretações místicas profundas dos textos sagrados. As raízes mais antigas da Cabala podem ser rastreadas até dois movimentos místicos que floresceram entre os séculos I e VI da Era Comum: a Merkavá, o carro divino, e a Bereshit, a criação. Os místicos da Merkavá focavam em visões estáticas do trono celestial, descrito pelo profeta Ezequiel, enquanto os estudiosos da Bereshit se dedicavam a desvendar os segredos cosmológicos escondidos no primeiro capítulo do Gênesis. Estes grupos se reuniam em segredo, pois suas práticas eram consideradas perigosas. Histórias eram contadas sobre estudiosos que enlouqueceram ou morreram ao contemplar mistérios divinos para os quais não estavam preparados. O texto mais antigo preservado desta tradição é o Sefer Yetzirah, livro da formação, provavelmente escrito entre os séculos III e VI. Este breve mas denso manuscrito apresenta uma teoria cosmológica revolucionária. O universo foi criado através da combinação das 22 letras do alfabeto hebraico com os 10 números primordiais, chamados Sefirot. Segundo o Sefer Yetzirah, estas 32 vias de sabedoria são os blocos fundamentais da realidade, os instrumentos que Deus utilizou para dar forma à existência. Durante a Idade Média, no século XII, na região da Provença, sul da França, a Cabala começou a tomar sua forma mais reconhecível. Rabinos como Isaac, o cego, desenvolveram elaboradas meditações sobre os Sefirot, transformando-os de simples números em um sistema complexo de emanações divinas, forças ou atributos através dos quais o Ein Sof, o infinito incognoscível, interage com a criação. Simultaneamente, na Alemanha, surgia o movimento dos Chassidei Ashkenaz, piedosos da Alemanha, que desenvolviam práticas místicas envolvendo permutações das letras divinas, numerologia e ascetismo extremo. Mas foi na Espanha medieval que a Cabala explodiu em sua expressão mais rica e influente. Na cidade de Gerona, um círculo de místicos liderados por Asriel de Gerona e Nachmanides expandiu dramaticamente a doutrina das Sefirot, criando um mapa detalhado dos mundos espirituais. Eles ensinavam que o universo era organizado em múltiplas camadas de realidade, cada uma governada por diferentes configurações destas emanações divinas. E então chegamos novamente àquele momento crucial em 1280, quando Moisés de León começou a circular seções do que ele chamava de Zohar, o livro do esplendor. Escrito em aramaico arcaico e apresentado como um comentário místico sobre a Torá, atribuído a Shimon Bar Yochai,
O Zohar era diferente de tudo que havia sido visto antes. Suas páginas transbordavam com interpretações simbólicas audaciosas, diálogos dramáticos entre sábios místicos e descrições vívidas da vida interior de Deus, se é que tal expressão pode ser usada. O texto transformava cada palavra, cada letra da Bíblia em um portal para realidades ocultas. A autoria do Zohar permanece controversa até hoje. A esposa de Moisés de Leon, após sua morte, afirmou que o marido havia escrito o texto ele mesmo, mas o atribuiu a uma figura antiga para dar-lhe autoridade. Estudiosos modernos geralmente concordam que o Zohar é uma composição medieval, mas os cabalistas tradicionais insistem em sua antiguidade genuína. Independentemente de sua origem, o impacto do Zohar foi sísmico. Ele se tornou o texto central de toda a tradição cabalística subsequente. Mas por que esta explosão de misticismo judaico ocorreu precisamente na Espanha medieval? A resposta está no encontro extraordinário de culturas que caracterizou aquele tempo e lugar. Judeus, cristãos e muçulmanos viviam em proximidade, criando um caldeirão intelectual onde filosofia grega, misticismo sufi e teologia cristã se misturavam com as antigas tradições judaicas. Os cabalistas espanhóis absorveram influências neoplatônicas, conceitos gnósticos e até elementos da filosofia aristotélica, fundindo tudo isso com suas próprias tradições para criar algo inteiramente novo. Mas a história da Cabala estava apenas começando. A Cabala, Origens e Mistérios, Bloco 2. A tranquilidade dos estudos cabalísticos na Espanha medieval seria brutalmente interrompida em 1492, quando o édito de expulsão dos reis católicos, Fernando e Isabel, forçou todos os judeus a deixarem a Península Ibérica ou se converterem ao cristianismo. Esta catástrofe nacional transformou profundamente a Cabala, dando-lhe uma nova urgência e uma nova direção. Os exilados carregaram seus manuscritos místicos para o norte da África, Itália, Turquia e, crucialmente, para a pequena cidade montanhosa de Safed, na Galileia, que se tornaria o epicentro de um renascimento cabalístico sem precedentes. Em Safed, durante o século XVI, a Cabala alcançou seu apogeu criativo. A cidade fervilhava com místicos. Cada sinagoga tinha seus círculos de estudantes dedicados a desvendar os segredos do Zohar. Mas entre todos esses estudiosos, um homem se destacaria como gigante da tradição cabalística, Rabi Isaac Luria, conhecido simplesmente como o Ari, o Leão Sagrado. Luria viveu apenas 2 anos em Safed, de 1570 a 1572, antes de morrer aos 38 anos durante uma epidemia. Mas neste breve período ele revolucionou completamente o pensamento cabalístico. Luria nunca escreveu suas ideias. Tudo o que sabemos de seus ensinamentos vem dos cadernos de seus discípulos, particularmente Chaim Vital. A cosmologia luriânica é de uma complexidade vertiginosa, mas seu conceito central é ao mesmo tempo simples e profundo. O Tzimtzum, a contração divina. Luria perguntou: se Deus é infinito e preenche toda a realidade, como pode existir espaço para algo além dele? Como pode haver uma criação que não seja simplesmente uma extensão do próprio Criador? A resposta de Luria foi revolucionária. Antes de criar o universo, Deus teve que se contrair, criar uma espécie de vácuo dentro de si mesmo, um espaço vazio onde algo outro poderia existir. Esta ideia do Tzimtzum transformaria não apenas a Cabala, mas influenciaria profundamente a filosofia judaica moderna. Ela sugeria que a criação começa não com um ato de expansão divina, mas com um ato de autolimitação, de recuo. Deus se esconde para permitir que o mundo exista. Mas a cosmologia luriânica não parava aí. Luria ensinava que após o Tzimtzum, Deus projetou luz divina no vácuo criado, contida em vasos espirituais. Porém, estes vasos não foram capazes de conter a intensidade da luz divina e se estilhaçaram, um evento cósmico chamado Shevirat HaKilim, a quebra dos vasos. Os fragmentos destes vasos caíram através dos mundos espirituais, carregando com eles faíscas da luz divina que ficaram aprisionadas em cascas,
de impureza chamadas clipot. Esta narrativa mítica da quebra dos vasos oferecia uma explicação cabalística para a origem do mal e do sofrimento no mundo. O mal não era uma criação independente de Deus, mas um resultado não intencional da quebra cósmica. Faíscas divinas aprisionadas em lugares inadequados, luz sagrada presa na escuridão. E aqui vinha a parte mais radical do ensinamento luriânico. A humanidade tem um papel crucial em consertar esta quebra cósmica através do Tikkun Olam, a reparação do mundo. Segundo Lúria, cada ação humana, particularmente o cumprimento dos mandamentos religiosos com intenção mística apropriada, Kavanot, libera faíscas divinas de seu aprisionamento e as eleva de volta à sua fonte. Cada vez que um judeu cumpre um mandamento com consciência mística, ele não está apenas obedecendo uma lei religiosa, está participando ativamente da restauração cósmica, ajudando a consertar a própria estrutura da realidade. Esta ideia democratizou radicalmente o misticismo judaico. Não eram apenas os grandes estudiosos ou santos que podiam afetar os mundos superiores, mas cada pessoa comum através de suas ações cotidianas. A cabala luriânica se espalhou rapidamente pelas comunidades judaicas da diáspora, particularmente após a publicação do Etz Chaim, Árvore da Vida, de Chaim Vital. Mas ela também preparou o terreno para um dos episódios mais traumáticos da história judaica, o movimento messiânico de Sabbatai Zevi no século XVII. Em 1648, terríveis massacres de judeus na Ucrânia, conhecidos como os massacres de Chmielniki, mataram dezenas de milhares. O desespero das comunidades judaicas criou um terreno fértil para esperanças messiânicas. Sabbatai Zevi, um judeu carismático de Esmirna, começou a proclamar-se o Messias em 1665, usando conceitos cabalísticos luriânicos para justificar suas reivindicações. Ele alegava que sua alma tinha o poder especial de descer aos reinos das Clipot para libertar as faíscas divinas aprisionadas lá. Multidões de judeus em toda a Europa, norte da África e Oriente Médio, acreditaram nele, venderam suas propriedades e se prepararam para o retorno iminente à terra de Israel. Mas em 1666, quando capturado pelo sultão otomano e ameaçado de morte, Sabbatai Zevi se converteu ao Islã, causando uma crise de fé devastadora. Este desastre levou os líderes rabínicos a se tornarem extremamente cautelosos com o estudo da Cabala. Restrições foram impostas. Apenas homens casados com mais de 40 anos, completamente versados no Talmud, podiam estudar textos cabalísticos. A Cabala foi empurrada para as margens da vida judaica ortodoxa. Mas ela não desapareceria. Pelo contrário, estava prestes a ressurgir em uma forma completamente nova. No século XVIII, nas remotas aldeias da Podólia e Volínia, atual Ucrânia, um homem chamado Israel ben Eliezer, conhecido como o Baal Shem Tov, mestre do bom nome, fundou o movimento chassídico. Este movimento revolucionário democratizou ainda mais a Cabala, traduzindo seus conceitos complexos em ensinamentos práticos acessíveis a judeus comuns, muitos dos quais eram analfabetos em hebraico. O chassidismo enfatizava a alegria, a oração estática e a ideia de que Deus podia ser encontrado em todas as coisas, até nas mais mundanas. O Baal Shem Tov ensinava usando parábolas simples baseadas em ideias cabalísticas profundas. Por exemplo, ele falava sobre como um rei se disfarça de mendigo para testar quem realmente o ama. Uma metáfora cabalística para a ideia de que Deus está escondido na materialidade do mundo, esperando ser reconhecido. O movimento cresceu explosivamente e até o final do século XVIII, quase metade dos judeus da Europa Oriental eram chassídicos, mas nem todos receberam o chassidismo de braços abertos. Os Mitnagdim, oponentes, liderados pelo genial Rabbi Elijah de Vilna, o Gaon de Vilna, viam o movimento como uma ameaça perigosa. Eles temiam que o chassidismo, com seu foco na emoção e na experiência mística direta, levasse ao antinomianismo, a rejeição da lei judaica,
como havia acontecido com o movimento sabataísta. O conflito entre chassídicos e mitnagdim dividiu profundamente as comunidades judaicas da Europa Oriental. Ironicamente, o próprio Gaon de Vilna era um profundo estudioso da Cabala, mas ele insistia em uma abordagem mais intelectual e controlada. Ele via a Cabala como um sistema de conhecimento esotérico que requeria anos de preparação em estudos esotéricos antes de poder ser abordado com segurança. Os chassídicos, por outro lado, acreditavam que a essência da Cabala, a consciência da presença divina em todas as coisas, podia e devia ser acessível a todos imediatamente. Enquanto isso, no mundo não judaico, a Cabala estava começando a exercer uma fascinação magnética. A Cabala, Origens e Mistérios, Bloco 3. Durante a Renascença Europeia, enquanto a Cabala se desenvolvia dentro das comunidades judaicas, algo extraordinário começou a acontecer. Intelectuais cristãos descobriram os textos cabalísticos e ficaram fascinados. O primeiro e mais influente destes foi Giovanni Pico della Mirandola, um jovem nobre italiano que em 1486, aos 23 anos, chocou a Europa ao declarar que a Cabala continha provas ocultas da verdade do cristianismo. Pico havia estudado hebraico e aramaico com professores judeus conversos e se convenceu de que os segredos cabalísticos revelavam a Trindade, a divindade de Jesus e outros dogmas cristãos escondidos nos textos judaicos. Assim nasceu a Cabala cristã, um movimento que distorceu fundamentalmente os ensinamentos cabalísticos originais para servir a propósitos teológicos cristãos. Johannes Reuchlin, um humanista alemão, expandiu este trabalho com suas obras de Verbo Mirífico, 1494, e de Arte Cabalística, 1517, argumentando que a Cabala era uma revelação divina tão antiga quanto os escritos de Moisés. Reuchlin estava genuinamente interessado em proteger os judeus e seus livros da perseguição. Ele defendeu publicamente os textos judaicos quando havia pressão para queimá-los, mas sua apropriação da Cabala a transformou em algo diferente de suas raízes judaicas. No século XVII, a Cabala cristã fundiu-se com a alquimia, a magia hermética e o rosacrucianismo, criando um caldo místico que influenciaria profundamente o esoterismo ocidental. Figuras como Athanasius Kircher Knorr von Rosenroth, que traduziu porções do Zohar para o latim em sua Cabala Denudata, e Christian Knorr transformaram a Cabala em um sistema universal de correspondências místicas, conectando os Sefirot aos planetas, aos anjos, às cartas do tarô e a praticamente tudo mais. Esta era uma Cabala irreconhecível para qualquer cabalista judeu tradicional. A maçonaria, que emergiu no século XVIII, também absorveu elementos cabalísticos, particularmente em seus graus superiores. O simbolismo da árvore da vida do Sefirot, as meditações sobre os nomes divinos e conceitos como Tikkun foram incorporados aos rituais maçônicos, especialmente nos sistemas do rito escocês antigo e aceito. Aqui a Cabala foi completamente descontextualizada de suas raízes judaicas e transformada em uma linguagem simbólica universal para o aperfeiçoamento espiritual. No século XIX, a Cabala tomou outro rumo surpreendente quando foi adotada por ocultistas como Eliphas Lévy, Alphonse Louis Constant, um ex-seminarista católico francês que se tornou mago cerimonial. Lévy criou elaboradas correspondências entre os 22 arcanos maiores do tarô e as 22 letras do alfabeto hebraico, alegando que o tarô era, na verdade, um livro cabalístico disfarçado. Esta associação, totalmente inventada por Lévy sem nenhuma base histórica, se tornaria imensamente influente no ocultismo posterior. O cabalista judeu genuíno jamais usou cartas de tarô. Elas simplesmente não faziam parte da tradição. A Ordem Hermética da Aurora Dourada, Golden Dawn, fundada em Londres em 1888, levou esta síntese ocultista cabalística ao seu apogeu. Os membros da Golden Dawn, incluindo figuras como MacGregor Mathers, Aleister Crowley e John Fortune, criaram um sistema mágico elaborado que colocava a árvore do Sefirot em seu centro,
Eles desenvolveram técnicas de pathworking, viagem visionária pelos caminhos da árvore, correspondências entre sefirot e cores, perfumes, deuses egípcios, astrologia e muito mais. Este sistema era sincretista ao extremo, misturando cabala com magia enoquiana, hermetismo egípcio, astrologia caldeia e praticamente qualquer tradição esotérica imaginável. Aleister Crowley, após sua saída tumultuada da Golden Dawn, criou seu próprio sistema chamado Telema, que incorporava elementos cabalísticos extensamente. Em seu 777, Crowley expandiu as tabelas de correspondências cabalísticas para incluir centenas de associações entre os sefirot e símbolos de múltiplas tradições. Sua interpretação da Cabala era altamente idiosincrática e frequentemente contradizia interpretações judaicas tradicionais, mas sua influência no ocultismo do século XX foi imensa. É crucial entender que esta Cabala hermética ou Cabala ocultista, praticada por estes grupos esotéricos ocidentais, é fundamentalmente diferente da Cabala judaica autêntica. Enquanto ambas usam a mesma terminologia, Sefirot, árvore da vida, nomes divinos, os contextos, propósitos e práticas são completamente distintos. A Cabala judaica é, essencialmente, uma forma de teologia mística profundamente enraizada na lei judaica, nas escrituras hebraicas e na prática religiosa. Seu objetivo é compreender a natureza de Deus e da criação dentro de uma estrutura monoteísta estrita. A Cabala hermética, por outro lado, é um sistema de magia cerimonial e desenvolvimento psíquico que mistura livremente elementos de múltiplas tradições religiosas. No século XX, a Cabala continuou sua expansão em múltiplas direções. Dentro do judaísmo, o movimento Chabad Lubavitch, liderado por uma sucessão de rebes carismáticos, tornou ensinamentos cabalísticos chassídicos acessíveis a um público amplo através de palestras, livros e, eventualmente, mídia moderna. Rabbi Menachem Mendel Schneerson, o sétimo rebbe de Lubavitch, foi particularmente influente em popularizar conceitos cabalísticos como a ideia de que cada pessoa possui uma centelha divina e uma missão única no cosmos. Simultaneamente, acadêmicos judeus começaram a estudar a Cabala, com ferramentas de pesquisa histórica moderna. Gershom Scholem, professor na Universidade Hebraica de Jerusalém, revolucionou o estudo da Cabala com sua abordagem científica. Sua obra monumental, Major Trends in Jewish Mysticism, 1941, e dezenas de outros livros e artigos transformaram a Cabala de um assunto tabu ou místico em um campo legítimo de pesquisa acadêmica. Scholem demonstrou que a Cabala não era um sistema estático e imutável, transmitido desde tempos imemoriais, mas uma tradição viva que evoluiu dramaticamente através dos séculos em resposta a pressões históricas e desenvolvimentos intelectuais. O trabalho de Scholem foi continuado por uma geração de estudiosos, incluindo seu aluno Moshe Idel, que desafiou algumas das conclusões de Scholem e enfatizou a continuidade de certas práticas cabalísticas estáticas desde períodos muito antigos. Hoje, existe um campo acadêmico vibrante de estudos cabalísticos, com conferências internacionais, periódicos especializados e centenas de dissertações explorando cada aspecto da tradição. Mas talvez o desenvolvimento mais surpreendente tenha sido a comercialização da Cabala no final do século XX e início do XXI. O Kabbalah Center, fundado por Philip Berg em 1984, transformou a Cabala em um produto de consumo de massa, atraindo celebridades de Hollywood como Madonna, Demi Moore e Ashton Kutcher. Esta organização vende água abençoada cabalisticamente, fios vermelhos para proteção e promete resultados rápidos através de técnicas cabalísticas simplificadas. Cabalistas judeus tradicionais quase universalmente denunciam o Kabbalah Center como uma distorção comercial que não tem nenhuma conexão genuína com a tradição autêntica. Esta comercialização levanta questões profundas. O que acontece quando um sistema místico complexo, desenvolvido ao longo de séculos, dentro de um contexto religioso específico, é arrancado desse contexto e vendido como autoajuda espiritual genérica? A Cabala,
Origens e Mistérios, Bloco 4. Para compreender verdadeiramente para que a Cabala é realmente usada, precisamos olhar além dos mitos, das apropriações e das distorções comerciais e examinar como os cabalistas judeus autênticos praticam sua tradição. A resposta pode surpreender aqueles que imaginam rituais mágicos dramáticos ou poderes sobrenaturais espetaculares. Na essência, a Cabala judaica genuína é uma forma profunda de teologia mística, uma maneira de compreender e experimentar a relação entre o infinito e o finito, entre Deus e a criação. O primeiro e mais fundamental uso da Cabala é como uma ferramenta de interpretação das escrituras sagradas. Para o cabalista, a Torá não é meramente um texto histórico ou legal, é um documento vivo que contém camadas infinitas de significado. Cada palavra, cada letra, até mesmo os espaços entre as letras, são vistos como portais para verdades espirituais profundas. O cabalista lê a Bíblia não apenas literalmente, mas também simbolicamente, alegoricamente e misticamente. Por exemplo, quando a Torá descreve a criação em 6 dias, o cabalista vê não apenas um relato cosmológico, mas um mapa da estrutura dos mundos espirituais e do processo pelo qual o infinito se manifesta no finito. Esta interpretação cabalística usa métodos específicos. A gematria calcula o valor numérico das palavras hebraicas. Cada letra hebraica tem um valor numérico, para revelar conexões ocultas entre conceitos aparentemente não relacionados. O Notaricon trata cada letra de uma palavra como a inicial de outra palavra, criando frases escondidas dentro de palavras. O Temura permuta as letras de palavras de acordo com padrões específicos para revelar significados ocultos. Mas estes não são jogos intelectuais vazios. Para o cabalista, são chaves que desbloqueiam as estruturas profundas da realidade codificadas no texto sagrado. O segundo uso principal da Cabala é como um sistema de meditação e desenvolvimento espiritual. Os cabalistas desenvolveram elaboradas técnicas meditativas envolvendo a visualização dos sefirot, a contemplação dos nomes divinos e práticas respiratórias sincronizadas com permutações de letras sagradas. Abraham Abulafia, um cabalista do século XIII, desenvolveu uma forma de meditação cabalística profética baseada na recitação rítmica e visualização das combinações das letras do nome divino. Seus discípulos relatavam estados alterados de consciência, visões proféticas e experiências de união mística com o divino. Estas práticas meditativas não eram vistas como fins em si mesmas, mas como meios de purificação espiritual e aproximação de Deus. O objetivo não era adquirir poderes sobrenaturais ou manipular forças cósmicas para benefício pessoal. Tais motivações eram consideradas perigosas e inapropriadas. O objetivo era o devekut, a aderência ou união mística com o divino, um estado de consciência contínua da presença de Deus que permeia toda a realidade. O terceiro uso da Cabala é como um framework para compreender a psicologia humana e o desenvolvimento moral. Os Sefirot não são apenas forças cósmicas lá fora. Eles também representam aspectos da alma humana e qualidades de caráter. Chesed, bondade, e Gevurah, severidade, representam os impulsos para dar e restringir. Tiferet, beleza, harmonia, representa o equilíbrio entre eles. Um cabalista usa este mapa para navegar sua própria vida interior, trabalhando para equilibrar suas qualidades de caráter e alinhar sua alma individual com a estrutura divina do cosmos. O movimento Mussar, fundado por Rabbi Israel Salanter no século XIX, aplicou insights cabalísticos ao desenvolvimento ético sistemático. Os estudiosos do Mussar criaram práticas diárias de autoexame e meditação focadas no refinamento de traços de caráter específicos, usando o Sefirot como um modelo para a alma bem integrada. Esta abordagem psicológica e espiritual da Cabala antecipou de muitas maneiras as ideias da psicologia moderna sobre desenvolvimento integral e integração da personalidade. O quarto uso da Cabala, particularmente na tradição luriânica e chassídica,
é como um modo de infundir ações cotidianas com significado cósmico. Através das kavanot, intenções místicas, ações aparentemente mundanas se tornam atos de restauração cósmica. Quando um cabalista come, ele medita sobre elevar as faíscas divinas aprisionadas na comida. Quando ele realiza um mandamento religioso, ele contempla como esta ação afeta as configurações dos Sefirot nos mundos superiores. Esta prática transforma toda a vida em um ato de serviço divino contínuo. Esta abordagem está profundamente relacionada ao conceito de Tikkun Olam que discutimos anteriormente. Para o cabalista luriânico, cada ação humana tem ramificações cósmicas. Quando uma pessoa age com bondade, justiça e santidade, ela literalmente repara a estrutura espiritual do universo, liberando faíscas divinas de seu exílio na matéria e elevando-as de volta à sua fonte. Quando uma pessoa age com crueldade, egoísmo ou impureza, ela agrava a fragmentação cósmica e empurra as faíscas mais profundamente em seu aprisionamento. Assim, a ética se torna cosmologia. O comportamento moral não é apenas uma questão de obedecer regras ou evitar consequências, mas de participar ativamente na redenção do cosmos inteiro. É importante notar que a Cabala também desenvolveu uma rica tradição de interpretação dos sonhos e sinais proféticos. Os cabalistas acreditavam que durante o sono, a alma ascende aos mundos superiores e pode receber revelações divinas disfarçadas em linguagem simbólica. O Zohar dedica sessões extensas à interpretação de sonhos e manuais cabalísticos como Sefer HaHayim, de Rabbi Chaim Vital, incluem complexos sistemas para decodificar mensagens oníricas usando princípios cabalísticos. Havia também práticas cabalísticas mais controversas e perigosas. Alguns cabalistas se engajavam em Sherut Praktit, cabala prática, que incluía a criação de amuletos, exorcismos de espíritos malignos, dibuks, e até tentativas de criar um golem, uma criatura artificial animada através da manipulação mística das letras do alfabeto hebraico. A lenda mais famosa é a do Rabbi Judah Loiv, de Praga, o Maharal, que supostamente criou um golem para defender a comunidade judaica de ataques antissemitas no século XVI. No entanto, a maioria dos cabalistas sérios considerava estas práticas periféricas e potencialmente perigosas, desviando a atenção do verdadeiro propósito da Cabala. Alguns cabalistas também praticavam Gilgul Neshamot, a exploração de reencarnações passadas. A Cabala desenvolveu uma doutrina sofisticada de reencarnação, Gilgul, na qual as almas retornam repetidamente ao mundo material para completar seu tikkun espiritual. Cabalistas avançados alegavam ser capazes de discernir as encarnações passadas de uma pessoa através de meditação ou mesmo simplesmente observando sua aparência física. Rabbi Isaac Luria era famoso por suas revelações sobre as reencarnações de seus estudantes, informações que ele usava para prescrever práticas espirituais específicas para corrigir erros de vidas passadas. No contexto chassídico, a Cabala assumiu uma dimensão comunitária adicional. O tzadik, o líder espiritual justo, era visto não apenas como um professor, mas como um canal através do qual as abundâncias divinas fluíam para o mundo. Os chassídicos visitavam seu Rebbe não apenas para instrução, mas para conexão, Hiskashrut, uma ligação mística através da qual eles podiam se elevar espiritualmente. O Rebbe usava insights cabalísticos para diagnosticar problemas espirituais em seus seguidores e prescrever remédios. A Cabala, Origens e Mistérios, Bloco 5. Chegamos agora ao coração da questão. Qual é, afinal, o propósito último da Cabala? Para além de todas as técnicas, meditações, interpretações e práticas, o que os cabalistas genuínos buscam alcançar? A resposta está em uma palavra hebraica que permeia toda a literatura cabalística, Yichud, unificação. A Cabala, em sua essência mais profunda, é sobre a restauração da unidade fundamental que subjaz a toda a aparente multiplicidade e fragmentação da existência. Segundo a visão cabalística, o estado ideal do cosmos é aquele em que todos os níveis de realidade
desde o mais elevado mundo espiritual até o mais denso aspecto da matéria física, estão perfeitamente alinhados e unificados, permitindo que a luz divina flua sem obstrução através de toda a criação. O problema, conforme articulado particularmente na Cabala luriânica, é que esta unidade foi rompida pela quebra dos vasos. Fragmentos de santidade estão espalhados e aprisionados em toda a criação, disfarçados sob camadas de materialidade e ocultamento. O trabalho do cabalista, e de fato de todo ser humano consciente, é participar na reunificação destes fragmentos, no realinhamento dos mundos, na restauração da harmonia cósmica. Esta é uma visão radicalmente otimista e empoderadora da condição humana. Ao contrário de tradições que veem o mundo material como uma prisão ou ilusão da qual devemos escapar, a Cabala vê a matéria como contendo faíscas de santidade divina que aguardam libertação. O mundo físico não é um erro ou uma queda. É uma parte necessária do processo cósmico de revelação divina. E a humanidade não é um espectador passivo neste drama cósmico, mas um participante ativo e essencial. Cada escolha moral, cada ato de bondade, cada momento de consciência espiritual contribui para o Tikkun, a reparação. É por isso que a Cabala nunca foi concebida como uma fuga do mundo ou uma rejeição da lei judaica. Pelo contrário, os maiores cabalistas eram invariavelmente também grandes estudiosos do Talmud e observadores meticulosos dos mandamentos. A Cabala não substitui a prática religiosa externa. Ela a aprofunda, revelando as dimensões internas e cósmicas de ações aparentemente simples. Quando um cabalista acende as velas do Shabat, ele não está apenas seguindo um ritual. Ele está participando na união mística das forças masculinas e femininas nos mundos superiores, representadas cabalisticamente pelas Sefirot de Tiferet e Malchut. Mas há também uma dimensão profundamente pessoal e transformadora na prática cabalística autêntica. O processo de estudar Cabala, meditar sobre seus conceitos e viver de acordo com seus princípios é projetado para transformar fundamentalmente a consciência do praticante. O cabalista desenvolve o que poderia ser chamado de consciência não dual, a capacidade de perceber simultaneamente a aparente multiplicidade do mundo e a unidade fundamental que a permeia. Ele aprende a ver Ein Od Milvado, não há nada além dele, reconhecendo que todas as aparentes separações e distinções são, em última análise, diferentes manifestações do único infinito. Esta transformação de consciência não é meramente intelectual ou filosófica, ela é vivencial. Os relatos de cabalistas que alcançaram altos níveis espirituais descrevem estados de consciência extraordinários, momentos de clareza absoluta onde toda a criação é vista como um organismo unificado, pulsando com vida divina. Experiências de amor universal tão intenso que dissolve completamente o senso de separação entre o eu e o outro. Períodos de alegria transcendente que não depende de circunstâncias externas, mas brota de uma conexão direta com a fonte infinita de toda a existência. No entanto, a tradição cabalística sempre enfatizou que estas experiências místicas elevadas não são o objetivo final. Elas são meios para um fim maior. O verdadeiro teste de realização espiritual não é quão alto alguém pode ascender em êxtase meditativo, mas como essa pessoa se comporta no mundo cotidiano. Rabbi Dov Ber, o Maggid de Meserit, sucessor do Baal Shem Tov, ensinava que o propósito de ascender espiritualmente é poder descer, novamente com nova energia e insight, para servir a Deus e a humanidade com maior eficácia. A Cabala, corretamente compreendida, não é escapismo. É um meio de se tornar mais plenamente presente e efetivo no mundo. Olhando para o século XXI, a Cabala continua evoluindo e se adaptando a novos contextos. Alguns cabalistas contemporâneos estão explorando paralelos entre conceitos cabalísticos e descobertas da física moderna, a ideia do Tzimtzum ressoando com o Big Bang, as múltiplas camadas de mundos cabalísticos lembrando teorias de universos paralelos ou dimensões múltiplas.
Embora estas comparações devam ser tratadas com cautela, a Cabala não é e nunca pretendeu ser ciência física, elas ilustram como a linguagem cabalística continua oferecendo metáforas poderosas para pensar sobre a natureza da realidade. Outros estão aplicando insights psicológicos cabalísticos à terapia e ao aconselhamento. A ideia do Sefirot, como representando diferentes aspectos da psique humana que devem ser equilibrados e integrados, tem afinidades com várias escolas de psicologia moderna. Alguns terapeutas judeus estão incorporando conceitos cabalísticos em seu trabalho, oferecendo aos clientes um framework espiritual para compreender seus desafios psicológicos. Há também um movimento crescente de feministas judaicas reinterpretando a Cabala através de lentes de gênero. Tradicionalmente, a Cabala foi estudada e ensinada quase exclusivamente por homens, e sua linguagem frequentemente usa metáforas de gênero que podem parecer problemáticas para sensibilidades modernas. O divino, frequentemente descrito em termos masculinos, a Shetina, ou presença divina como feminina e receptiva. Estudiosas contemporâneas como Melila Hellner-Eshed e Raviva Pedaya estão recuperando vozes femininas na tradição cabalística e oferecendo novas interpretações que honram tanto a tradição quanto valores igualitários contemporâneos. Mas talvez o desafio mais profundo enfrentado pela Cabala hoje seja o mesmo que sempre enfrentou. Como transmitir verdades que são fundamentalmente experienciais e transformadoras em uma forma que possa ser ensinada e compreendida. A Cabala não é, em última análise, um conjunto de doutrinas para serem acreditadas ou um corpo de conhecimento para ser memorizado. É uma prática viva que transforma aqueles que se engajam autenticamente com ela. As palavras e conceitos são apenas mapas. O território é a experiência direta da realidade espiritual que eles descrevem. É por isso que os grandes mestres cabalísticos sempre insistiram que a Cabala deve ser estudada com um professor qualificado, dentro do contexto de uma comunidade de prática, e fundamentada em uma vida de disciplina espiritual e observância ética. Os livros sozinhos não podem transmitir a Cabala. Ela requer uma transmissão viva de mestre para estudante, uma chama acesa de uma vela para outra, através das gerações. Ao concluirmos esta jornada através da história e dos mistérios da Cabala, uma coisa fica clara: a autêntica Cabala judaica é radicalmente diferente das versões popularizadas, comercializadas ou ocultizadas que dominam a consciência pública. Ela não é um sistema de magia para manipular a realidade de acordo com desejos pessoais. Não é uma coleção de técnicas de autoajuda para alcançar sucesso material. Não é uma filosofia New Age genérica de energias e vibrações. E certamente não é algo que pode ser comprado em um kit com fios vermelhos e água abençoada. A Cabala é uma tradição mística profunda e complexa que se desenvolveu ao longo de mais de 2000 anos dentro do contexto do judaísmo religioso. É um caminho de transformação espiritual que exige dedicação, disciplina, estudo rigoroso e vida ética. Seu objetivo não é poder pessoal ou conhecimento esotérico por si só, mas participação consciente na restauração da harmonia cósmica e na revelação da unidade divina que permeia toda a existência. Para aqueles dispostos a se engajar com a Cabala em seus próprios termos, com humildade, paciência e reverência, ela oferece uma visão profundamente significativa da natureza da realidade e do lugar da humanidade dentro dela. Ela ensina que cada pessoa tem um papel único e insubstituível no drama cósmico da criação, que cada ação importa infinitamente e que o objetivo último da existência é a união do humano com o divino do particular, com o universal, do finito com o infinito. Esta é a verdadeira essência e propósito da Cabala. Não magia, mas transformação. Não poder, mas serviço. Não conhecimento esotérico, mas amor e unidade. Estamos muito felizes em ter você aqui. Muito obrigado por nos acompanhar. Ajude-nos a divulgar compartilhando, curtindo e assinando nosso canal. Clique no sininho para receber as novidades. Esperamos você no próximo vídeo. Até mais!